Boa tarde, gente. Bom, professor Itamar Gaudêncio aqui, nós estamos falando agora da nossa disciplina Estado e Conflitos Sociais. Quer dizer para vocês que nós temos uma primeira avaliação a partir da primeira unidade. E nós vamos fazer a nossa segunda avaliação pegando a segunda unidade, que vai tratar de alguns teóricos das ciências sociais como um todo, e também vamos tratar da terceira unidade, que fala um pouco da historicidade dos movimentos sociais. É bem simples, mas quero deixar esse recado para vocês. Vou deixar um trabalho para que vocês façam na plataforma, onde ele vai valer os 4 pontos. E depois, nós vamos fazer nossa prova baseada nas 2 unidades. Certo? Vou marcar uma aula para a gente tirar alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram, mas, no geral, é muito do que está no material. No primeiro, nós vamos trabalhar a questão das teorias. Vamos mostrar aqui para vocês, rapidamente. Está aqui a nossa plataforma, como vocês podem ver. Então, só para confirmar, tá, gente? A nossa plataforma aqui, sendo gravada, a nossa aula. Então, é essa plataforma onde nós estamos mostrando para vocês onde fica o nosso material, tá? E, obviamente, nós vamos aqui criar uma nova atividade. Vamos clicar no material, tá? Eu vou colocar uma nova atividade para vocês. E o que nós vamos tratar? Vamos para o material. Bom, unidade 2 e 3. Então, vamos na unidade 2. Vamos passar essa atividade valendo 4, tá? E, obviamente, se tiver alguma outra objeção, mas eu acho que aqui fica bem tranquilo até para a questão da prova. Primeiro, nós temos algumas teorias dos movimentos e manifestações sociais. Isso é importante para a gente entender o que é Estado e conflitos sociais, tá? Teoria norte-americana, a discussão sobre Weber, Marx, Habermas, Foucault e Guattari, tá? Então, algumas teorias, cada um explicando aqui o que são os movimentos sociais, a questão do movimento social latino-americano, certo? Dos anos 80, teoria clássica coletiva de Go. Então, bem simples, bem direto. Como vocês estão vendo aqui. Aí eu vou passar. O que é que vai cair na prova? Bem conceitual, gente. Tá? Primeiro, qual é essa teoria norte-americana? Que é uma sociologia dos anos 20 aos 60 do século 20. Então, ela entende, ela estuda o movimento social pela sua estrutura e funcionamento. Está muito ligada ao pensamento da escola de Chicago. Como é que eles viam os movimentos sociais como problemas sociais? É uma disfunção da ordem. Aí vão tratar com quem? Com Simmel, com Bloom e com Park. O que é que o Bloom fala? É o primeiro que vai utilizar o movimento social e vai teorizar os movimentos sociais de maneira geral e específica. Como eu disse, há uma interação simbólica entre questões importantes dentro da sociedade. Então, para ele, há um interacionismo simbólico dentro dos movimentos sociais. Na questão europeia, nós temos Weber, que também trata com simbolismo. Nós acabamos de ver a escola de Chicago. Agora, vamos Weber e o seu simbolismo. O Weber trata muito com o Estado como o monopólio do uso da força e, obviamente, um Estado capitalista, aonde, no geral, um sistema global é que cada local com a sua especificidade, onde o Weber vai mostrar que existem relações simbólicas para além das econômicas. Esse é o principal ponto que nós temos aqui. Inclusive, na disciplina de Sociologia, para quem faz, não sei se alguém faz, tem uma discussão sobre o Weber. Teoria marxista, a base é a luta de classes. E aí você tem um grupo que são os donos dos meios de produção, que é o que se constrói riqueza na sociedade, são os empresários, os industriais, e temos os que vendem sua força de trabalho, que é a classe trabalhadora. Então, o motor da história aqui é a questão econômica, é a questão materialista e a luta de classes. O Habermas, ele vai tratar com a questão da propagação de ideias e da consciência humana. Então, os movimentos sociais eles são frutos alternativos de discussões das relações sociais, obviamente de conflitos.
Então, eles têm um elemento que é dinâmico, que constrói um processo de aprendizagem e formação de uma identidade social. E também, gente, ele vai tratar com processos de esfera pública que pode ser vivida. Uma teoria que trata de ação comunicativa. É muito isso que o Habermas vai falar. Mas que a gente percebe que os movimentos sociais são estruturas que surgem dentro de uma dissonância, de uma discrepância social. O outro é o Michel Foucault, que trata da questão das relações de poderes, micropoderes. Então, os movimentos sociais também estão ligados às macroestruturas e também, gente, muito ligado à questão, obviamente, das relações sociais, mas também dentro de relações onde você tem pessoas em tese do mesmo nível econômico, você também tem questões de poderes. Então, para eles, os movimentos sociais surgem desses embates entre poderes no âmbito territorial, no espaço territorial. O Guattari, ele vai tratar de questões da prática humana, o cotidiano humano e essa interação que gera conflitos. Não são isolados, são movimentos sociais autônomos, mas não são isolados das questões que interagem com o cotidiano daquela comunidade, daquele grupo, certo? Temos também, nessa teoria dos movimentos sociais, esse destaque que Cohen destaca para a gente, que enfatiza para a gente. Os atores, né, a sua capacidade de criar relações de poderes, a questão de cooperação entre as estatais e sindicatos, há um movimento com autonomia. Muitas vezes os movimentos sociais eles vão usar as mídias, né, a opinião pública, e que vai pressionar os órgãos estatais, porque o Estado, em tese, é para proteger a sociedade, e o movimento social surge de uma dinâmica onde você tem problemas com a saúde, problemas com a educação, problemas com relações de trabalho, são as discrepâncias na sobrevivência. Não é o crime organizado, não esqueça disso aí. O crime organizado não é movimento social. Então, também decorre de explorações da vida social, das questões capitalistas, da cultura, do lazer, da sexualidade, da massificação da comunicação, além, gente, da questão da busca por uma homogeneidade, ou seja, o movimento social quebra com essa homogeneidade, né? Então, por isso que ele vai para esses meios de comunicação. Alguns se apresentam como mais centralizados, sim, hierarquias internas, mas obviamente que você tem uma estrutura de participação que é aberta, que é fluida, mas com uma dinâmica de autonomia e com lideranças. As lideranças atuam mais formando correntes de opinião, e elas formam. Então, está num campo simbólico muito forte. Há uma pluralidade de orientações, e aí tem outros teóricos que poderiam trabalhar, mas eu vou deixar isso aqui para vocês, tá? O Johnston lá e Gussel, eles colocam o seguinte: quais são as 8 características dos movimentos sociais? Não há clara definição do papel da estrutura de seus participantes, pluralidade de ideias e valores, novas dimensões de identidade, a relação entre o individual e o coletivo, envolve aspectos sociais e íntimos da vida humana. Alguns usam táticas radicais, né, e aí desobediência civil, etc. Proliferação e organização decorre da crise de credibilidade dos canais convencionais, ou seja, da questão do próprio Estado e as suas representações. Organizam-se de maneira difusa, mas acabam, centralizada, mas, obviamente, eles acabam buscando um objetivo comum, mesmo com essa heterogeneidade. Qual é o paradigma latino-americano? É a discussão, o que se chama hoje de decolonialismo, ou seja, a relação com a Europa, né, uma ideia sempre de ideia de dependente ou de margem social, de marginalização, e a ideia de modernização dos Estados Unidos e da Europa em contrapartida à América Latina. Isso é um ponto importante. Há uma teoria de dependência, e obviamente que os movimentos sociais na América Latina partem dessa ideia decolonial no sentido de discutirem agora o seu papel a partir de si mesmo, não pensando na Europa, não pensando nos Estados Unidos. Tá? Nos anos 80, há uma busca de modelos socialistas e tal, mas, para além disso, o que se busca é a tentativa de ter isonomia nas relações sociais, nessa divisão social de renda, da produção e da riqueza nesses países da América Latina. No final das contas, qual é a experiência latino-americana? Um eixo muito autoritário, um forte clientelismo, uma industrialização ainda incipiente, um movimento ligado muito à igreja, né, de teologia da libertação,
diversidade de movimentos sociais, uma diversidade muito grande, além de um passado de escravidão indígena e afrodescendente. Então, algo que a gente precisa pensar é concentração de terras, de renda, crise fundiária e a existência de povos tradicionais. Na teoria clássica, que a Gol apresenta para a gente, o que é importante a gente entender dos movimentos sociais? Tem uma memória histórica das primeiras teorias e ações sociais coletivas. Busca referências e matrizes teológicas de vários conceitos que foram retomados em 90 pelo próprio paradigma norte-americano, de entender o que são esses movimentos sociais. Então, a gente tem toda uma discussão, inclusive norte-americana, de desobediência civil, lá com Martin Luther King, nos anos 60, nesse enfrentamento de um apartheid social e étnico nos Estados Unidos nos anos 60. Beleza? Isso aqui é um dos capítulos que vamos tratar. Então, eu vou fazer uma atividade aqui direta para vocês, valendo já 2 pontos e a outra valendo 4 pontos. Vamos ver o outro material aqui para a gente. A unidade número 3, que fala da historiografia dos movimentos sociais. Aqui no Pará, o destaque muito grande para uma relação ligada à Amazônia dos anos 50, a expansão capitalista. Os anos 70, a gente tem uma migração muito grande para a região amazônica, e nesse sentido a gente tem um avanço de baixadas de problemas sociais muito grandes. Então, obviamente que os movimentos sociais no Brasil são muito fortes, revolta da chibata, revolta da vacina, que nós já temos há algum tempo. O próprio Canudos é considerado como um movimento social muito forte, mas o que é interessante? Relacionar com os problemas com a escravidão, os problemas indígenas, com a questão da terra. Ouviu, gente? Então, aqui eu acho que é um ponto importante. E o caso do Pará, muito ligado na questão da borracha, né? O desenvolvimento no início do século XX de uma industrialização, e aí uma classe operária também aqui muito forte, além dos trabalhadores do campo. Bom, com relação a esse nosso tópico 3, que é bem pequeno, o que é interessante saber classicamente é que nós temos uma dupla revolução nos movimentos sociais. A primeira Revolução Francesa, que também vai estar ligada a uma revolução que vai dar base socialmente também para uma revolução bolchevique. Em que sentido? A ideia de revolução, a ideia de modificação. É claro que a Revolução Francesa ela trata de uma mudança social em que você tem a ascensão da burguesia, uma burguesia industrial e que vai ter participação política que pede liberdade civil, direitos civis. E em 17, a gente vai ter uma Revolução Russa que avança essa isonomia de direitos civis, né, a isonomia jurídica, para um campo de uma isonomia do trabalho. Não quer dizer que houve essa isonomia em relação ao trabalho, à produção, à riqueza na Rússia. Mas o que houve foi uma quebra e uma discussão em torno dos direitos sociais, que aí vem uma segunda geração de direitos humanos, segunda dimensão de direitos humanos. Tá? Então, a Revolução Francesa ela vai estar intimamente ligada à Revolução Industrial. Por isso que a gente vai ter aí uma chamada dupla revolução. Uma revolução econômica que provoca uma expansão econômica muito grande no mundo e, ao mesmo tempo, uma revolução política, a Revolução Francesa, no caso, com a igualdade jurídica entre os homens. Os homens no meio natural são todos iguais, uma discussão que era nova para aquele momento. E, obviamente, isso vai até para os direitos sociais na Rússia. Essa discussão da Revolução Russa, que trata aí de uma ditadura do proletariado. Obviamente que o decorrer da experiência mostra uma outra construção, mas a discussão teórica era da busca dos direitos sociais. Beleza, galera? Então, aqui umas imagens da Revolução Francesa, né, uma ideia política ideológica. Então, a gente tem aí uma dupla revolução, uma revolução política no campo da Revolução Francesa, em que a gente pode até incluir um avanço dos direitos sociais a partir de 1917 e uma revolução industrial muito forte que provoca também um avanço do domínio capitalista que tem as suas mazelas também. Então, no século XX, Revolução Industrial. Depois a gente tem isso aí, Revolução Industrial inglesa e Revolução Francesa, campo político. Um segundo momento dessas revoluções está ligado muito entre guerras, né? A gente tem aí um avanço da extrema-direita, então a gente tem uma mudança no entendimento da história também para um campo, vamos dizer assim, que vai para além do campo político. Depois da Segunda Guerra Mundial,
com essa questão do que seria revolução. Depois, em 89, a gente tem o François Fourier tratando do que é revolução. A influência da Revolução Russa, obviamente que a Revolução Russa ela não é uma igualdade num campo social, mas a ideia é a discussão muito forte, saindo do campo político de direitos civis para um campo de sobrevivência, da alimentação e da relação de trabalho, certo? E, obviamente, ligado ao Partido Comunista Soviético. E aí uma disputa entre Trotsky e o Stalin. Então, o trotskismo, né, você vai ter aí uma discussão muito forte, uma expansão para o mundo. O stalinismo do modelo soviético, o stalinismo vai ter uma ideia de fortalecimento soviético, depois uma expansão aí desse modelo. No entanto, em ambos os modelos a gente tem problemas no sentido do controle do Estado, do controle das liberdades civis, em nome, o que eles colocavam, em nome de uma igualdade social. Tá? Então, esse é um ponto importante. Vamos colocar duas questões para vocês, ok, gente? E aí eu vou colocar aqui para vocês. Vamos voltar. E vocês vão ver isso aqui, eu continuo compartilhando para vocês, tá? Essas atividades para a segunda NPC. Tenham cuidado ao mandar para cá, então, para que confiram se foi realmente, se está abrindo, qual é o programa, etc. Tá? Já fizemos aqui o trabalho, né? Vamos fazer um novo trabalho. Inserir nova atividade, ok, gente? Espero que estejam gostando da aula. É uma aula gravada e tal, que vai melhorar aí para vocês. Cadê, meu Deus? Vamos aqui, atividade do dia 13 do 11, hoje. Tá? Vamos esperar abrir. Essas atividades aqui que eu vou colocar para vocês são atividades que vocês vão responder, podendo colar no papel em um Word e responder para a gente, ok, gente? Então, vamos lá. Atividades, segunda NPC, Estado e conflitos sociais. Vamos lá, valendo 4 pontos. 2 pontos em cada. Então, a primeira questão, cite e explique suas teorias sobre os movimentos sociais. Aquilo que eu estou dizendo para vocês, né? Falar de conflito social tem que falar de movimento social. Então, você vai citar, cite e explique 2 teorias sobre os movimentos sociais. Então, pegar 2 daquelas lá. E aí nós temos o material. Essa aqui já está valendo 2 pontos. Fez, computou, eu vou anotar, tá? Vocês podem mandar em um Word, tá? Caso não dê para que é o correto, né? Que sair direitinho, bonitinho, tá? Na dúvida, tentar manter o contato aí com o coordenador e comigo. A segunda vai falar da dupla revolução. Explique o significado de dupla revolução e relacione a sua importância com os movimentos sociais. Ok? 2 pontos. E fácil para vocês. Tá bom, gente? Então, vou gravar aqui para vocês. Já além do 4 pontos, está gravando, eu vou mandar para vocês, tá? Confirmar e gravar. Ok. Então, nós já temos aqui, valendo 4 pontos, 2 questões para a segunda NPC.
Atividade, ó, segundo NPC, tá, gente? Tá aqui, ó, tô mostrando para vocês. Tá aqui, ó, aí ninguém mandou ainda, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Então, gostaria que vocês fizessem essa atividade que vai valer 2 pontos, ok, gente? E o que vai cair na prova? O que eu expliquei para vocês, a segunda e a terceira unidade. Até pensei que era só a terceira, não, é a segunda e a terceira unidade. Ok, gente? Eu acho que finalizamos nossa aula. Vou disponibilizar esse vídeo para que vocês assistam. E o que vai cair na prova? Segunda e terceira unidade, tá? Questões todas de marcar. Beleza? Vou interromper o compartilhamento. E vou encerrar a nossa aula. Bom, gente, muito obrigado aí pela nossa atividade, tá? Muito obrigado por estarmos aqui e espero que dê tudo certo dessa segunda NPC. Valeu, um grande abraço. Fique com Deus. Vamos cancelar aqui. Gerenciar a gravação. Parar a gravação, tá?